Caríssimos alunos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus Cristo, e é com prazer que nós estamos iniciando nossa quarta e última aula no curso de capacitação para o serviço cristão, ministrado pela Semaderon. Eu já começo agradecendo a vossa preciosíssima atenção, agradecendo a vossa paciência de nos escutar, de nos assistir, de ler esse material e, especialmente, de buscar se adequar à realidade da obra pentecostal. Que o Espírito Santo vos ajude a crescer na graça, crescer no conhecimento e também crescer na estatura espiritual diante de Deus. É a isso que a obra pentecostal se propõe. E isso acontecendo, me dou por satisfeito, por realizado, e que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas. Agora falaremos um pouco sobre a importância do batismo no Espírito Santo e a sua evidência inicial. Bem, falei outrora que a evidência, que o sinal de que uma pessoa foi, está ou é batizada com o Espírito Santo é o falar em línguas, línguas estranhas, estranhas para quem fala, talvez conhecida para quem ouve, se tratar de um idioma, se tratar de uma mensagem para a igreja, é preciso que ela seja interpretada. Se tratar de uma oração em espírito com Deus, ela não precisa ser interpretada, porque o Espírito Santo que dá a língua, e ele fala, é a língua de Deus, ela já está então na língua mater, na língua originária, que Deus está falando em nós e através de nós, com Ele em línguas. Mas será mesmo que o batismo com o Espírito Santo é tão importante assim? Claro que é. Jesus não prometeria e nem efetuaria nada que não fosse tão importante assim. Deus não prometeria, não faria uma promessa desde o Antigo Testamento, se ela não tivesse importância nenhuma. É relevante então o batismo com o Espírito Santo como cumprimento da promessa de Deus para a sua igreja. Pastor, mas o que nos leva a entender sobre essa grande importância? Veja, quem fala em línguas, fala a Deus. É aquela hora que eu lhe disse que quem ora em espírito, ora bem, ora na língua do céu. E não precisa de intérprete, porque o céu está entendendo o que está sendo falado. Era como se alguém falasse em português aqui no Brasil. A nossa língua mater é português. Então, orar em mistério com Deus é falar aqui na terra a língua de Deus. Você está falando com Deus a língua de Deus. Que maravilha! Não precisa de intérprete, porque é a língua de Deus. É a língua que ele fala lá, que ele entende perfeitamente essa língua. Número 2, o Espírito fala mistérios. Pronto, se é mistério, é mistério. É uma língua que não precisa ser interpretada, não precisa. Quando Jesus batiza um crente no Espírito Santo, ele fala mistérios. E essa língua inicial, ela é sinal que a pessoa foi, está ou é batizada com o Espírito Santo. Eu prefiro permanecer batizado com o Espírito Santo do que foi. Mas, em termos didáticos, nós temos que falar tudo isso. Número 3, a si mesmo se edifica. É bíblico que quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. Cada um de nós precisa ser edificado. E quando falamos em línguas, nós nos edificamos pelo Espírito Santo. 4, porque tem a possibilidade de interpretar a própria língua e ser igual ao que profetiza e edifica a igreja. Então, quando Deus usa o irmão com línguas estranhas, esse mesmo irmão pode ser usado por Deus para interpretar as próprias línguas que ele falou. Bem, é preciso que nós busquemos progredir nos dons espirituais. O apóstolo Paulo ministra sobre isso, dizendo aos crentes que quem quer dons espirituais
procurai progredir neles, crescer neles, isto mesmo. Então, você que já fala em línguas, maravilha, ore a Deus para que possa interpretar as línguas, para que além de você se auto-edificar, se edificar no Espírito Santo, também possa edificar a igreja interpretando estas línguas, e ser igual àquele que fala em profecias. O próprio Espírito ora bem, que maravilha, está escrito também em 1 Coríntios 14, 14 e 15, o próprio Espírito ora bem, quem ora em línguas, o próprio Espírito ora bem. É um sinal para os incrédulos. Então, que tanto de importância que tem isso, quão bom é isso, que maravilha é isso, é um sinal para os incrédulos, é um dos itens da agenda litúrgica do culto, inclusive Paulo fala sobre isso, quando nós nos reunimos, uns têm salmos, outros têm línguas e outros têm revelações, quer dizer, é um dos itens da liturgia paulina, liturgia bíblica. Jesus não daria um dom para não servir para nada. Quer dizer, então, o batismo com o Espírito Santo, ele é de grande importância para a igreja, exatamente nos dias atuais, quando o mundo está cheio de confusão, cheio de dificuldades, cheio de problemas. O batismo com o Espírito Santo, ele é de grande importância. E ele traz um objetivo salutar, que é dotar a igreja da promessa de Deus. Deus prometeu, Jesus ratificou, não é retificou, ratificou essa promessa. E logo depois, ele mesmo envia o Espírito Santo e consolida a promessa na vida daqueles que haviam crido e ido lá para o cenáculo para esperar. O batismo com o Espírito Santo, ele pode ser evidenciado e provado de diversos modos nas Escrituras Sagradas, mas especialmente quando o próprio Jesus Cristo garantiu que não muito depois desses dias ele enviaria o Espírito Santo, e de fato enviou. E no dia de Pentecoste a prova se tornou pública e notória, muitas nações estavam lá, e aqueles crentes foram cheios do Espírito Santo, e eles começaram a falar em outras línguas. O batismo com o Espírito Santo, ele é tão importante e também tão necessário na vida de um crente, que todo crente precisa buscar o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, como você queira dizer. Então, se você estiver orando a Deus, o Senhor Deus entenderá essa linguagem tranquilamente e irá lhe responder, lhe batizando com o Espírito Santo. Eis aí agora a questão. Alguém me pergunta, pastor, eu já estou pedindo há muito tempo. Querido, continue. Continua pedindo, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Jesus lhe batizará assim com o Espírito Santo. Ele batizou a mim com o Espírito Santo e batizará você também com o Espírito Santo. Por bondade e misericórdia de Deus, Ele me levou a buscar e a esperar o batismo com o Espírito Santo por cerca de 30 anos, orando e clamando, orando e chorando, orando e jejuando, até que um dia, Ele por sua bondade e misericórdia, me batizou com o seu Espírito Santo. Isso é muito lindo, é maravilhoso. Não desista, insista, persista, e Jesus te batizará também com o Espírito Santo. Isto é lindo, é maravilhoso. Jesus é bom, irmãos. Jesus é bom. Creia nele, creia na promessa dele. Nem um tio, nada escapa da promessa dele. Ele é lindo e maravilhoso. Tenho certeza que alguém pode estar pensando assim, pastor, mas a Bíblia fala que o batismo com o Espírito Santo é importante, que o Espírito Santo é importante, mas existe um pecado chamado blasfêmia contra o Espírito Santo. Como entender isso? Querido, despreocupe, despreocupe. Se você já está preocupado com isso, é sinal de que você não pecou contra o Espírito Santo.
quando você se arrepende dos seus pecados, quando você busca ao Senhor, é sinal de que o Espírito Santo está agindo na sua vida. Claro, é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pastor, então quando é que a pessoa peca contra o Espírito Santo? Nos dias de Jesus, quando ele proferiu essas palavras, ele se referia a alguém que atribuía a Satanás as obras do Espírito Santo. Isso é muito perigoso. Atribuir a Satanás as obras do Espírito Santo. Mas quando é que uma pessoa ficou imperdoável? Quando ela não mais se arrepende. Quando ela não mais sente a necessidade de um Salvador. Quando ela parte para a eternidade. Quando ela parte para a eternidade, sem fazer um concerto com Deus. Esse é o maior pecado contra o Espírito Santo. Pastor, não entendi. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Mas a pessoa não permitiu que o Espírito Santo a convencesse. Ela se fechou tanto que não deixou que o Espírito Santo a convencesse. E partiu sem aceitar a Jesus como Salvador. Talvez você queira confundir o aceitar a Jesus como Salvador e você ter visto ou testificado isso. Talvez você não viu. Ele pode ter aceitado a Jesus como Salvador e você não ter visto. Por esta razão que esse julgamento não pertence a mim, não pertence a você, não pertence a nenhum de vós, mas somente ao Filho, somente ao Pai, somente ao Espírito Santo. Não queira então julgar ninguém. Leia a palavra, aceite a palavra como ela é. E está tudo certo. E Deus vai te abençoar grandemente. E que a plenitude do Espírito Santo encha você, encha a sua vida e lhe faça nascer de novo. Lhe faça viver na ressurreição do despertamento espiritual, no fervor do Espírito Santo. Pastor, qual que é uma característica viva, eficaz, visível de um crente avivado? Crente avivado é aquele crente que ama a casa de Deus. Ele congrega. Não há nada que o impede de congregar em instâncias normais. Ele congrega, ele tem prazer de estar na casa de Deus, ele tem prazer de ler a Bíblia, ele tem prazer de orar, ele tem prazer de estar em comunhão com Deus. Sim, ele sente essa alegria. Essa é a prova evidente de que a virtude do Espírito Santo está abundantemente nesta vida. Ele ama testificar que Jesus Cristo salva, ele ama dizer a alguém, Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e que em breve virá nos buscar, e quem desejar o céu, é Jesus Cristo o caminho que leva para o céu. Ele sente esse prazer de ter comunhão uns com os outros, ele prefere sofrer um dano do que causar dano a alguém, porque ele está cheio do Espírito Santo, ele sente prazer em sofrer os restos da aflição de Cristo. Os apóstolos, depois de pregar o evangelho, foram presos. Atos capítulo 51, versículo 39, 40 e 41. Foram açoitados, foram chicoteados. E quando soltos, foram advertidos a não pregar mais o nome do Senhor. Mas saindo dali, eles regozijavam, se alegravam de ter sofrido um pouco das aflições de Cristo e por amor a Cristo. Isso precisa acontecer em mim e em você, em nós, alunos do curso de capacitação para o ministério cristão. Isso é serviço cristão. Sofrer com alegria, sofrer com gozo na alma, sabendo que o resto das aflições de Cristo se cumpre na sua vida, se cumpre no seu ministério. Isso sim, é obra do Espírito Santo, começada lá no cenáculo,
e que vai todos os dias se concretizando na igreja e nos servos do Senhor. Já disse aos irmãos sobre a importância do falar em línguas. O batismo com o Espírito Santo, ou o batismo do Espírito Santo, ele leva o crente a falar em outras línguas. Em outras línguas. Por essa razão, ele tem uma importância muito grande na nossa vida. Muito grande. E esse verdadeiro falar em línguas estranhas, preste atenção no que eu vou dizer. É preciso que ele conduza esse crente a um quebrantamento. É preciso que esse crente demonstre a efetividade, a genuinidade desse batismo com o Espírito Santo no seu comportamento, na sua vida. Se ele na igreja fala em línguas, se ele profetiza, e lá fora o testemunho dele não condiz com isso, que Deus tenha misericórdia, ele está precisando de repensar a sua vida e repensar esse batismo com o Espírito Santo. Nosso viver precisa ser um produzir contínuo do fruto do Espírito. Exatamente isso que eu falo aqui nessa nossa última lição. O nosso viver em Cristo, esse batismo com o Espírito Santo, ele precisa influenciar o nosso viver, o nosso frutificar no Espírito Santo. E é interessante que o fruto do Espírito, você pode conferir isso na página de número 183 de nosso manual. O fruto do Espírito, ele apresenta também 9 características. Quais elas, pastor? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança. 9 características tem o fruto do Espírito: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 9 características maravilhosas e abençoadoras. Pastor, será que eu já sou espiritual? Boa pergunta. Será que há um aparelho que me permite medir se já sou espiritual? Bem, se você quiser um aparelho, eu posso lhe indicar o fruto do Espírito. Se os frutos do Espírito já estão acontecendo na sua vida, você é um crente espiritual. Não, pastor, eu tenho o dom de curar. Maravilha, Jesus é bom, dá o dom de curar para nós, maravilha. Mas não é sinal de que você é espiritual. Para que você manifeste sua espiritualidade, é preciso que o fruto do Espírito manifeste na sua vida. Pastor, e o que é caridade? Caridade é o amor sendo compassivo, é o amor de Deus presente na sua vida, é o amor de Deus trabalhando na sua vida. Não, pastor, espere um pouquinho. Antes de você falar sobre o fruto do Espírito, então me fale mais um pouquinho sobre os dons espirituais. E eu falo. Você pode conhecer os dons espirituais que vêm na sequência do batismo com o Espírito Santo, como sendo a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o dom de fé, os dons de curar, o dom de operar maravilhas ou milagres, o dom de profecia, os dons de discernimento de espírito. Observe que ele vem logo depois do dom de profecia ou de profetizar, a variedade de línguas e a interpretação das línguas. Pastor, como que eu faço didaticamente para me entender isso? Para me decorar pelo menos? Eu lhe ajudo. Os dons de poder. Perceba que a lição da escola dominical falou sobre isso. Você que é aluno e que não perde nenhuma aula, teve o privilégio de ver isso na escola dominical. Os dons de poder. Aqueles que envolvem uma ação, um dínamo, alguma coisa maravilhosa e poderosa. Sim, os dons de poder. O dom de curar, de maravilhas, e o dom de fé. São dons que faz o sobrenatural acontecer. E os dons de elocução? Os dons que envolvem a fala, os dons que envolvem você expressar isso verbalmente. E então nós temos a palavra da sabedoria,
Desculpe, nós temos o dom de variedade de línguas, de interpretação das línguas e o dom de profetizar. São os dons de elocução. E os dons do saber, pastor? A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espírito. Pronto, didaticamente eles estão organizados aí. E você pode melhor entendê-los. Bem, eu disse para vocês que o fruto do Espírito, ele serve como sendo assim um termômetro para que nós possamos ter a noção se a nossa vida está mesmo seguindo aquela rota da espiritualidade, está seguindo aquele caminho de uma vida espiritual, como agrada a Deus em obra pentecostal. Pois bem, eu já vou finalizando a minha aula, mas eu posso dizer para você, o que é caridade? Você pode conferir comigo, página 197 do seu manual, 197. É o amor doando, caridade é o amor doando. Que coisa mais linda! É um amor imutável, sacrificial, espontâneo, e que nos leva a amar até os nossos próprios inimigos. Verdade, isso mesmo, porque se nós amarmos apenas quem nos ama, até os ímpios fazem isso, não tem diferença nenhuma. Agora, se nós amarmos quem fala de nós, quem nos critica, quem pisa no nosso pé, quem puxa a nossa orelha, opa, esse amor é fruto do Espírito. E eu posso dizer, esse irmão já tem um item de espiritualidade. Maravilha, é o termômetro. Diferentemente do que nós ouvimos. Eu não gosto desse irmão, esse irmão me chateou, esse irmão fala mal de mim. Quer dizer, e cadê o amor? Cadê a caridade? Número 2, gozo, é o amor exultante, regozijante em alegria, mesmo no sofrimento, mesmo na dor, porque a caridade, o gozo ou a alegria, ela não está restrita a uma condição, a uma situação, ao contrário, ela provém de Deus, ela é transcendental, ela procede do Espírito Santo. Então, esta alegria, nada pode abatê-la, nem a dor da morte abate esta alegria. É como o caso de Estevão, morrendo apedrejado, mas ele olhava para o céu e glorificava a Deus, porque ele via os céus abertos. Esta alegria é a alegria fruto do Espírito, que mede se a nossa espiritualidade está normal. O terceiro item é paz. Paz é o amor repousando, é aquela tranquilidade, é aquela condição de estar tranquilo no Senhor, sabendo que o Senhor, Ele é a nossa paz, ainda que o mundo esteja em guerra, ainda que em nosso exterior esteja em guerra, o crente está em paz, porque Cristo é a nossa paz. Sabe por que Jesus estava tranquilo por cima das águas, mesmo o mar revolto? Porque Ele tinha paz. Ele tinha paz. Sabe por que ele dormia na popa do barco, quando as águas pareciam que queriam afundar o barco, a ventania parecia muito forte? Ele estava em paz, ele tinha paz, ele era a paz, e continua sendo, ele é a paz, e é isso que ele quer, que eu e você seja e tenha paz. Longanimidade é o amor suportando com paciência o sofrimento, a falta de cortesia e amabilidade por parte de outrem. Pois é ser longânimo. Parece que esse fruto está em extinção. O que nós mais ouvimos é, comigo não, eu chuto o pau da barraca, mas comigo não acontece. E aonde está a longanimidade? Você disse que é espiritual, mas para ser espiritual, tem que produzir o fruto do Espírito. Não, mas eu tenho o dom de profetizar, mas eu tenho o dom de curar. Opa, o dom é do Espírito, não é seu. Logo, não é sinal de que você é espiritual. Agora, se você é longânimo, sim. Perfeito. Se você é longânimo, o fruto do Espírito está operando na sua vida, está frutificando, está produzindo. Benignidade. Benignidade é o amor mostrando-se compassivo. Que coisa linda.
é quando o crente é compassivo, é fazer somente o bem, sem nunca fazer o mal. Você fala, então, pastor, não tem jeito? Tem. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, a benignidade dele nos cobre, e a partir de então, nossos atos passam a ser atos de benignidade, mas não se afaste dele, porque se você deixar a velha natureza funcionar, ressurgir, ela também ressurge, você deixa de ser benigno, e perde espiritualidade. Bondade é o amor agindo na prática do bem, é o amor em ação. Bondade, amor em ação. Sou espiritual, mas tenho aquela dó de enfiar a mão no bolso. Pastor, o culto está muito bom, mas o senhor falou em dinheiro, o senhor acabou com o culto. Meu Deus, tem misericórdia. Bondade é um fruto do Espírito, e ele precisa produzir esse fruto em mim, em você e em nós. Eu não posso amar os meus bens, não posso amar minhas posses, não posso amar o meu corpo, a minha vida, mais do que ao meu Deus. Isso é bondade, é o amor agindo na prática do bem. A fé é o amor confiando e esperando. Amor confiando, amor esperando. Jesus lhe convida a exercer essa fé em todos os seus níveis e grau, mas com especialidade, a fé como fruto do Espírito, a fé na sua modalidade de fidelidade, fidelidade a Deus, fidelidade à obra de Deus, a obra pentecostal, fidelidade à Bíblia, fidelidade ao ministério, fidelidade à igreja, fidelidade à palavra do Senhor, fidelidade ao seu cônjuge, no seu trabalho, onde quer que esteja, seja fiel. Tem até um hino muito bonito, que se vocês não quiserem rir de mim, é só ficar caladinho. Se quiser rir, fique à vontade. Mas esse hino é muito lindo, e eu preciso louvar a Deus com esse hino para você ver. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Que maravilha, eu só comecei, e eu já sei que você está sorrindo, mas continue sorrindo. Jesus é bom, que essa fidelidade, esse desejo de fidelidade, esteja implantado no meu coração, no seu coração, em nosso coração. O oitavo fruto, a oitava característica do fruto do Espírito é mansidão. O que é isso, pastor? É o amor submisso. Pastor, agora doeu. Que negócio de submissão é esse? É a Bíblia que fala isso, que nós precisamos ser submissos aos nossos obreiros, perfeitamente isso, cada um na sua hierarquia ou grau ministerial, submissão ministerial, não é aquela submissão cega, é a submissão segundo Deus, por temer a Deus, temer ao Senhor, o crente é submisso, por natureza. A igreja é submissa a Cristo, afirma o apóstolo Paulo, a igreja é submissa a Cristo, a igreja é submissa a Cristo. Se ainda não somos submissos a Ele, à palavra dEle, o fruto do Espírito, da mansidão, ainda não opera em nós, porque a mansidão é o amor em submissão. Se eu não sou submisso ao meu pastor, e isso de modo integral, é a submissão integral, completa, não é só em algumas coisas, submissão integral e completa. O fruto do Espírito da mansidão ainda precisa ser desenvolvido em mim. Que você receba esta palavra como se fosse também em você. Ser submisso ao seu obreiro, submisso à obra, submisso ao Senhor.
e que nós sejamos submissos ao nosso Deus, de modo muito especial. Assim o amor em mansidão estará operando em nossas vidas. E por último, a temperança, que é o domínio próprio. E o que é isso, pastor? É o amor disciplinando e controlando. Pastor, a minha natureza não dá, a minha natureza é forte. Peça ajuda a Deus. O fruto do Espírito será desenvolvido na sua vida, e você terá prazer de se controlar. Controlados pelo Espírito, é um crente que anda submisso ao Espírito, e em razão disso, ele exerce a temperança ou domínio próprio, ele traz a sua natureza subjugada, dominada completamente, através do Espírito Santo. Querido aluno, chegamos ao final de nossa matéria. Espero que você esteja frutificando no Senhor. Espero que o fruto do Espírito se manifeste na sua vida. E que através dele, a sua espiritualidade seja demonstrada. É através do fruto que nós somos o crente lâmpada. É através do fruto do Espírito que nós somos o crente lâmpada, que é para ser colocado no velador, para que todos vejam, que é para estar lá no topo da montanha, para que todos vejam, e que vejam Cristo em nós. Eu quero lhe agradecer por ter participado comigo destas aulas. Quero lhe agradecer por você ter orado por mim, e quero lhe pedir, continue orando por mim. Eu preciso das suas orações, que o Espírito Santo de Deus continue morando em nós, vivendo em nós e nos abençoando. Desejando ter contato comigo, eu sinto o prazer de lhe atender. Este meu telefone é também o WhatsApp. Você pode registrá-lo aí no seu número, no seu aparelho, e ter contato comigo pelo WhatsApp. Eventuais dúvidas, eventuais perguntas, estarei lhe respondendo oportunamente. Que Deus lhe abençoe e que o Espírito Santo de Deus faça morada no seu coração, e que obra pentecostal, serviço cristão, possa resplandecer na sua vida e você ser grandemente abençoado por Deus. Muito obrigado, Deus lhe abençoe. Muito obrigado, pastor Nelson, pelo privilégio de ministrar neste grande curso. Muito obrigado aos colegas de academia. Que Deus também lhes abençoe, lhe recompensando grandemente. Vossas aulas, vossas ministrações me enriqueceram e me abençoaram muitíssimo. Que Deus abençoe a todos aqueles que, de modo direto ou indiretamente, como por exemplo a minha esposa, a minha família, que de contínuo vem orando por mim, a igreja que está em Seringueiras, que tem orado por mim, aos alunos que estão em Seringueiras, que têm orado por mim, Deus abençoe vocês. Muito obrigado, em nome de Jesus.